Madrugada de terça-feira, feriado nacional, dia do Tiradentes, 21 de abril. 21º dia do mês de abril e 8º dia do terceiro mês da fé de Neemias, reconstruindo vida na madrugada. Eu falava da morte que veio por meio desse maldito coronavírus. Esse maldito coronavírus que vem ceifando vidas no planeta Terra todo. Ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós estamos meditando, no versículo 22 diz assim: por quê? Para que sair do capítulo 15? Diz que os apressados comem cru, quente e queima a língua. Você tem que ter paciência, meditar, ler cada versículo e comer. A Bíblia orienta a gente a comer o livro. Versículo 22 diz assim: porque assim como todos, ou melhor, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, então a morte, ela vem por um homem. Porque assim como a morte vem por meio de um homem. Fabricaram um vírus no laboratório na China, e quem fabricou foi um homem, a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então a morte vem por um homem, mas também vem a vida por meio de um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, e quando se fala em morre em Adão, Adão representa o pecado. O pecado representa a distância de Deus. A morte tem chegado até muitos por estarem distantes, não terem comunhão. Às vezes tem até religião, inclusive entre nós, mas não tem vida com Deus, não tem disposição para sacrificar, não tem comunhão. Então, a morte tem poder sobre você que não tem comunhão. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando se fala em vivificado em Cristo representa sacrifício. É o que eu estou fazendo aqui, 3 horas da madrugada, 3 minutos e 44 segundos. Toda madrugada, 35 anos, rapaz. 4 meses e 21 dias. Vai contando os dias do pastor divino, já que você não tem disposição para contar os seus. Porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados. Vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo. Soberano de Israel, poderosíssimo Deus, que está entronizado acima dos querubins, dos serafins, dos anjos e dos arcanjos. Assim como a morte, assim como a maldita morte, o vírus da morte,
o vírus da morte que tem desestabilizado todo o planeta Terra, que tem ceifado vidas em todas as nações, em todo o planeta. Assim como essa maldita morte provocada pelo coronavírus, um vírus do inferno, produzido dentro de um laboratório. Assim como o desgraçado da morte, o espírito da morte, o vírus da morte, foi fabricado dentro de um laboratório. Ó poderoso de Israel, assim como a morte veio por meio de um homem, Adão, que simboliza o pecado, a ganância, os interesses do poder aquisitivo, do poder do dinheiro, do poder político e dos poderes desta terra. Assim como a morte veio e está iminente, visível nos nossos dias, por meio desse maldito vírus, desse maldito inimigo invisível, infectando e lotando todos os hospitais, todos os SUS, todos os hospitais, sobrecarregando os médicos, enfermeiros, as atendentes, os auxiliares de enfermagem, levando pessoas, empresas, empresários renomados, empresas poderosas serem quebradas, fazer com que haja uma quebradeira, um desemprego, a miséria, a morte, a destruição de lares, família, casamento, assim como esse desgraçado, esse maldito espírito da morte, esse maldito vírus da morte, esse maldito vírus da morte desgraçado veio por meio de um homem. Que venha também, Senhor, que venha também, meu Pai, o antídoto, que venha também, meu Deus, nessa madrugada, que venha também, que surja também no cérebro, na mente, no subconsciente, no intelecto, no coração, meu Pai, de um homem, por meio de um homem ungido de Deus, meu Pai, a vida, assim como a morte veio por Adão, que representa o pecado, e a vida, a ressurreição vem por Jesus, que veio, meu Pai, em carne e osso, que veio, que nasceu no ventre de uma virgem e que esteve por 33 anos entre nós, Senhor, e que doou a vida no Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que venha a vida, ó poderoso de Israel, que venha a vida por meio da unção que nos foi confiada. Arranca o pânico, arranca o pavor, arranca o terror, tira de dentro dessa pessoa que está assombrada, que está aterrorizada, que está desestabilizada, meu Deus, que perdeu o chão, que perdeu a razão de viver, que está com medo do futuro, com medo do amanhã. Tira, poderoso de Israel, tira, meu Senhor, a morte de dentro dessa casa, do seio dessa família, daqueles que estão, meu Pai, sob a nossa responsabilidade, daqueles que têm dado ouvido à nossa voz, que têm nos acompanhado no Facebook, no YouTube, no Instagram, na lista de transmissão, as famílias daqueles que estão privados da liberdade. Meu Pai, que o Senhor livre a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, meu Pai, as minhas noras, da morte, da perturbação, da preocupação, da tristeza, da depressão. Meu Pai, que nenhum inferno, nenhum demônio tem acesso à família do bem, a família universal espalhada no mundo. Nós somos guardião da fé, nós velamos pela fé abraâmica espalhada em todo o planeta Terra. Visita, meu Deus, aonde tem um servo, aonde tem um ungido de Deus, aonde tem um membro, um obreiro, um pastor, uma esposa, um bispo, aonde tem alguém que faz parte da família da fé, que surja por meio da igreja,
a solução para esse problema, meu Pai. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O Senhor disse que na cabeça do justo a bênção. Então que por meio da minha cabeça saia a cura agora, saia a bênção agora. Encosta a cabeça aí, toma posse aí, coloca essa imagem aí naquele que está infectado com coronavírus. Coloca aí naquele que está enfermo, que está com uma enfermidade, que está à beira da morte, talvez porque não tenha vaga para ele, porque ultimamente é tudo coronavírus, ninguém pode morrer de mais outra coisa, tudo é coronavírus, 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 que é uma enganação do capeta. Seja livre aí agora, seja curado aí agora de qualquer enfermidade, da lepra, do câncer, de qualquer enfermidade, da AIDS. Seja livre da depressão, do medo. Receba aí agora a bênção que surge pela cabeça do justo, porque de joelhos eu clamo a Deus em teu favor.